Olá, crianças amadas, coisas loucas e desenfreadas. Aqui é o professor Oswaldo Santos Lima, falando direto do estúdio da Omicron Escola de Fotografia, nesta terça-feira de Carnaval Cinzento, em Curitiba. E para falar de dois grandes fotógrafos que fizeram belíssimos ensaios sobre o Carnaval Carioca. O primeiro, Rogério Reis, com o livro Na Lona. É um livro de 2001, mas é já um clássico da fotografia brasileira. O grande Rogério Reis, você deve até conhecer o Rogério, grande fotógrafo do Jornal do Brasil. Ele aparece no filme Cidade de Deus, entregando o filme para o Buscapé e fotografar dentro da comunidade dele. Lembra do filme Cidade de Deus? Vale a pena rever o filme e você vai ver por que ele aparece no filme. Porque ele é uma figura muito conhecida do fotojornalismo brasileiro e ele fotografava muito na Cidade de Deus. Então o diretor resolveu colocar ele dentro do filme como uma personagem da película. Vamos ver uma frase que eu acho muito importante dentro desse livro. A lona é a cortina entre o excesso e o que de fato quero ver. Essa frase se encontra do lado desta imagem que, para mim, é a melhor fotografia desse livro. Veja, é uma drag queen tendo a lona de fundo e é uma das únicas imagens do livro onde essa lona ela mostra uma realidade externa. É como se esse lado eu estivesse falando do real e este outro lado eu falasse da ficção, da leitura da fotografia sobre a realidade, ou seja, algo ficcional. Mas no fundo, gente, é tudo fotografia. Crianças, olhe os rostos dessa pequena aglomeração de pessoas. Cada olhar está indo para um sentido diferente. Cada olhar presta atenção em algo distinto, enquanto o olhar do fotógrafo enobrece a presença desta ilustre figura à frente da lona. Essa fotografia ela é metafórica, porque ela fala da fotografia. Ela é pura metalinguagem, em que há uma brincadeira entre o lado da realidade e o lado da ficção. Crianças, eu acho esta fotografia uma das mais belas do livro Na Lona. Entre aí no Google, coloque lá, Na Lona, Rogério Reis, você vai encontrar outras imagens, críticas interessantes sobre o trabalho de Rogério Reis, crítica no sentido não de falar mal, mas crítica no sentido de fazer uma resenha sobre o belíssimo trabalho do Rogério Reis. Você também vai ver outro grande trabalho do Rogério Reis, publicado pelo Olha Vê, Ninguém é de Ninguém, sobre as praias cariocas, sobre a questão que vem lá desde o da lona, que fala sobre as pessoas posarem para ele à frente de uma lona, e o flagrante meio brechoniano nesse Ninguém é de Ninguém, falando também sobre esse direito da imagem, porque o Rogério fala, quando eu fotografei na lona, ninguém me questionava sobre o direito do uso da imagem. E quando comecei a fazer Ninguém de Ninguém, eu vi as pessoas muito envolvidas com essa avaliação de que o fotojornalista não poderia nem fotografar em espaço público, levantava a câmera e as pessoas já me abordavam, ou eu vou chamar meu advogado, quero saber onde que isso vai ser usado. Eu acho que é uma discussão muito contemporânea que o Rogério Reis faz com um humor que lhe é peculiar nesse livro Ninguém é de Ninguém, publicado pela editora Olha Vê, uma grande editora, uma maravilhosa editora lá de São Paulo.
Crianças amadas, coisas loucas e desenfreadas, eu preciso falar agora de uma fotógrafa especial que é Ana Carolina Fernandes. Ana Carolina Fernandes lançou, junto com o André Arruda e o Adiano, que faz os textos desse livro, Blocos de Rua no Carnaval do Rio de Janeiro, lá em 2014. Quando o Rogério Reis lança na lona, imagine que ele teve dificuldade de encontrar blocos de rua. Ele teve que criar um mapa no Rio de Janeiro para encontrar esses blocos de rua. Era uma tradição que vinha se perdendo. Quando Ana Carolina vai fazer esse livro, que foi lançado pela Reptil, esse volume 2, Os Blocos de Rua no Carnaval do Rio de Janeiro, já eram centenas de blocos de rua no Carnaval do Rio de Janeiro. Houve um resgate a esses blocos de rua. Vou mostrar duas imagens. Em contraponto ao trabalho do Na Lona, eu já tenho aqui nessas duas imagens da Ana Carolina Fernandes um desenho de abordagem completamente diferente, pois eu tenho os personagens todos conversando com o entorno. Então eu tenho uma foto em que este entorno conversa com o personagem principal da fotografia. É uma abordagem distinta, não existe uma abordagem melhor ou uma abordagem pior, mas a pluralidade dessas duas abordagens diferentes fazem com que o seu olhar como estudante de fotografia, como fotógrafo, como estudioso do carnaval brasileiro ou do carnaval carioca, consiga pensar melhor essas duas formas de atuação. Lembrando que fotografia sempre é uma boa ficção, mesmo quando ela se presta ao documentário. Eu vou mostrar aqui o site da Ana. Deixa eu colocar aqui para vocês. É um site maravilhoso, onde ela vai trazer diversos outros ensaios. Entre eles, eu queria que você prestasse muito atenção ao ensaio Mendes Sá. Mendes Sá é um ensaio feito sobre os travestis nesse casarão número 100 da Mendes Sá, no Rio de Janeiro. Um ensaio forte, um ensaio preciso, um ensaio desta fotógrafa que se coloca dentro da história da fotografia brasileira como uma das maiores fotógrafas de todos os tempos do Brasil, ao nível de uma Nair Benedito, ao nível de Rogério Reis, ao nível de Sebastião Salgado. Eu considero a Ana Carolina Fernandes um dos olhares mais poéticos e fortes da fotografia brasileira. Foram dois fotógrafos, Rogério Reis com Na Lona e as fotos da Ana Carolina do Mendes Sá, 100, que foge ali a temática de carnaval, mas para chamar a atenção ali para o site da Ana Carolina Fernandes, que é um site belíssimo, anacarolinafernandes.com.br. Vá lá agora e consulte sobre essa grande fotógrafa brasileira. Curta o seu carnaval nos blocos de rua da sua cidade, assistindo Netflix em casa, no nosso canal no YouTube, ou lendo um bom livro debaixo do cobertor, que é o que os curitibanos devem fazer nesse dia cinzento. Um grande abraço, eu sou o professor Oswaldo Santos Lima, falando direto aqui da Omicron Escola de Fotografia. Até a próxima.